o primeiro-ministro Takaichi mencionou um objetivo concreto de apresentar uma proposta de emenda constitucional dentro de um ano e mudar a Constituição pacifista. Por causa disso, surgiram vozes preocupadas se o Japão não estaria se tornando um país capaz de entrar em guerra. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos direto ao ponto. O primeiro-ministro Takaichi mencionou, no dia 12 de abril, um objetivo concreto para a emenda constitucional. Em seu discurso na convenção do partido, ele disse que chegou a hora e expressou o desejo de chegar à convenção do partido do próximo ano com a perspectiva de apresentar a proposta de emenda constitucional. O período da convenção do partido mencionado pelo primeiro-ministro Takaichi é uma situação em que falta menos de um ano. A convenção do partido geralmente é realizada entre janeiro e março de cada ano, mas, quando coincide com as eleições, o cronograma costuma ser ajustado. O problema é que na próxima primavera está prevista a eleição unificada dos chefes dos governos locais e dos membros das assembleias locais. Portanto, algumas pessoas dentro do Partido Liberal Democrata sentem que promover simultaneamente as eleições locais e a emenda constitucional é um fardo. Além disso, há críticas de alguns setores de que o primeiro-ministro Takaichi está promovendo até mesmo a emenda constitucional, que deveria ser tratada com cautela, de uma maneira autoritária e característica dele. Os jornais Asahi e Nikkei disseram que a comunicação entre o primeiro-ministro e o partido governista está falha, e decisões rápidas criaram um clima frio no partido. No entanto, o povo recebeu isso de forma positiva. Quando o primeiro-ministro Takaichi anunciou no Congresso do Partido Liberal Democrata que pretendia propor uma emenda constitucional na próxima primavera, 60% dos entrevistados avaliaram positivamente, ultrapassando a metade. Apenas 29% tiveram uma avaliação negativa, ou seja, a maioria do povo japonês parece apoiar a emenda constitucional. O Partido Liberal Democrata sempre adotou a emenda constitucional como uma diretriz básica, mas a maioria dos primeiros ministros anteriores não incluiu a emenda na agenda do gabinete. Por isso, a apresentação de um cronograma concreto pelo primeiro-ministro Takaichi está sendo considerada muito incomum. Para propor uma emenda constitucional, é preciso passar por várias etapas. Primeiro, é necessário o apoio de pelo menos 2/3 dos assentos, tanto na Câmara dos Deputados quanto na Câmara dos Conselheiros. Além disso, é preciso obter mais da metade dos votos em um referendo nacional, o que torna a aprovação da emenda constitucional uma tarefa bastante difícil. Na última eleição da Câmara dos Deputados, após sua dissolução, o partido venceu com mais de 2/3 dos assentos. Na Câmara dos Conselheiros, o Partido Liberal Democrata é minoritário e precisa do apoio da oposição para aprovar a emenda constitucional. Se conseguir superar apenas a Câmara dos Conselheiros, pode até parecer possível realizar a emenda constitucional. Como mencionei antes, cerca de 60% da população japonesa está favorável à proposta de emenda. Então, para o primeiro-ministro Takaichi, é necessário superar a barreira da Câmara dos Conselheiros. No entanto, o problema é que, segundo a opinião predominante no cenário político japonês, um ano não é tempo suficiente para isso. Então, que tipo de emenda constitucional poderá ser realizada? Primeiramente, o Partido Liberal Democrata apresentou 4 itens de proposta de emenda constitucional na reunião do Comitê de Revisão Constitucional da Câmara dos Deputados, realizada em 9 de abril, e expressou a intenção de começar a revisar os projetos de emenda, começando pelos assuntos que já foram organizados e definidos. Esses 4 itens da proposta de emenda constitucional do Partido Liberal Democrata são a menção explícita das forças de autodefesa no artigo da Constituição da Paz, a criação de uma cláusula de estado de emergência, a revisão dos distritos eleitorais da Câmara dos Conselheiros e a melhoria do ambiente educacional. Em especial, o ponto que devemos observar com atenção é justamente a estrutura da Constituição japonesa. A estrutura da Constituição japonesa, moldada após a derrota do Japão na Guerra do Pacífico, estabelece a renúncia permanente à guerra e ao uso da força, além da não posse de potencial bélico. Por isso, alguns consideram inconstitucional a existência das forças de autodefesa do Japão. O Partido Liberal Democrata quer resolver isso, incluindo as forças de autodefesa, na emenda constitucional, mantendo a renúncia à guerra e a não posse de potencial bélico, mas criando um artigo específico para as forças de autodefesa. O primeiro-ministro Takaichi vem defendendo há tempos que o Japão se torne um país normal, capaz de entrar em guerra. Como obteve uma vitória esmagadora na Câmara dos Deputados e conta com o apoio popular, parece que ele pretende aproveitar a oportunidade para avançar com essa proposta. Além disso, o governo japonês também flexibilizou significativamente as restrições à exportação de armas. O Japão antes permitia exportar armas apenas para resgate, transporte, patrulha, vigilância e desminagem. Agora, o premier Takaichi aboliu essas restrições, liberando a exportação de equipamentos letais. Takaichi convocou o Conselho de Segurança Nacional e revisou as diretrizes dos 3 princípios de transferência de equipamentos de defesa. Agora é possível fornecer armas a países em conflito, caso certas condições sejam cumpridas. Com a revisão, muitas restrições foram removidas, facilitando bastante a exportação. Em especial, também foi feita uma distinção entre armas e itens não bélicos. Armas são equipamentos que causam mortes diretamente, como caças e submarinos. Itens não bélicos, como radares e rádios, não causam mortes diretas. No entanto, os países para os quais armas podem ser exportadas são os Estados Unidos, com os quais foi firmado um acordo de transferência de equipamentos de defesa. No momento, a exportação de armas está limitada a 17 países, incluindo Reino Unido, Austrália e outros, com os quais o acordo foi firmado. Se incluirmos os países atualmente em negociação, esse número pode chegar a 20.
No caso de itens não bélicos, a legislação foi alterada para permitir a exportação sem restrições. Koizumi Shinjiro, ministro da Defesa, afirmou que os equipamentos de defesa do Japão já estão recebendo diversas demandas e expectativas de vários países. Já foi divulgado que Filipinas e Indonésia demonstraram interesse na importação de fragatas e submarinos japoneses, respectivamente. Além disso, de acordo com as últimas notícias, Taiwan está em contato cauteloso com o Japão para a construção conjunta de navios de guerra, segundo fontes citadas pela mídia taiwanesa. Essas fontes informaram que as Forças Armadas de Taiwan abriram uma licitação para o projeto de uma fragata operacional de 6.000 toneladas e que estão considerando o desenvolvimento conjunto, tendo em mente a mais recente fragata Mogami, da Força Marítima de Autodefesa do Japão, que será entregue à Marinha Australiana em 2029. Com a decisão do Japão de abolir as restrições à exportação de armas, que antes eram limitadas a fins não combativos, e permitir a exportação de armas letais em princípio, acredita-se que o plano das Forças Armadas de Taiwan ganhará impulso. Dentro de Taiwan, a permissão do Japão para a exportação de armas letais está sendo vista de forma bastante positiva. No entanto, ainda é incerto se a exportação de armas japonesas terá sucesso. Após o Japão liberar a exportação de armas letais, ocorreu um grave acidente nas forças de autodefesa. Em Oita, Japão, um projétil de tanque explodiu em uma torre durante treinamento das forças terrestres de autodefesa, matando 3 membros e ferindo gravemente um. As causas do acidente ainda são investigadas. Como ocorreu no dia do anúncio da exportação de armas pelo Japão, muitos questionam a confiança nos armamentos japoneses. O maior ponto fraco apontado nas armas japonesas é justamente o preço. Isso ocorre porque, estruturalmente, a produção é baixa. As forças de autodefesa do Japão, devido a restrições constitucionais e políticas, não conseguem expandir significativamente o efetivo e o orçamento de defesa. Isso significa que a quantidade de armamentos adquiridos também é limitada. Empresas de defesa não conseguem reduzir o custo unitário com produção em massa. Com baixa produção, custos fixos não são diluídos e impactam diretamente o preço. Um exemplo típico é o fuzil tipo 89. Este fuzil, usado pelas forças de autodefesa do Japão, tem um preço unitário de cerca de 2,9 milhões de ienes. Comparado a fuzis estrangeiros de desempenho semelhante, ele pode ser até 5 vezes mais caro. Com esse preço, competir na exportação é inviável. Países compradores preferem opções mais baratas com desempenho similar. Essa situação persiste há tempos. O Japão proibiu a exportação de armas por meio dos 3 princípios de exportação de armas. Por causa disso, as empresas de defesa japonesas ficaram restritas a um mercado fechado, tendo apenas as forças de autodefesa como clientes. Sem concorrência externa, não era preciso reduzir preços nem buscar máxima eficiência produtiva. O desenvolvimento tecnológico aconteceu, mas a estrutura da indústria se tornou ineficiente. Claro, agora o Japão também está tentando mudar essa estrutura por meio das exportações. A estratégia é aumentar a produção e reduzir o custo unitário. Entrar no mercado não é fácil, pois o setor global de defesa é dominado pelos Estados Unidos, Europa, Coreia do Sul e Israel. Países como esses já dominam o mercado. Se o Japão, que entrou depois e ainda tem pouca competitividade em preços, tentar entrar, será difícil ser escolhido. No final das contas, para que a indústria de defesa japonesa melhore sua estrutura por meio da ampliação das exportações, será necessário tempo. Eles terão que entrar no mercado, carregando o duplo fardo de preços altos e baixa produção. O quanto conseguirão expandir rapidamente o sistema de produção e reduzir os preços será provavelmente o principal fator. Agora, a tendência está clara. O Japão não vai mais voltar ao passado. Já definiu sua direção, e essa direção é a militarização. O fato de terem flexibilizado as restrições à exportação de armas é apenas o começo. Ao aumentar a produção, acumular tecnologia e expandir a cooperação militar com países aliados, o Japão está se transformando cada vez mais em um país capaz de entrar em guerra. Se a isso se somar ainda uma emenda constitucional, a situação muda completamente. Até agora, era a própria Constituição que segurava o Japão. Mas agora há um movimento aberto para mudar esse próprio marco. Olhando para o clima político e social do Japão atualmente, essa mudança não é uma política temporária, é uma mudança estrutural. A ampliação das exportações de armas é uma escolha para fortalecer a indústria, mas, ao mesmo tempo, serve de base para manter a capacidade de travar guerras. A emenda constitucional é um processo que, além dessa base, confere legitimidade legal. O ponto principal é que essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E há uma tendência ainda mais importante que devemos observar. O nome Forças de Autodefesa é criticado por não refletir a realidade, já que atuam como exército, mas mantém o nome por motivos constitucionais e históricos. No entanto, com a intensificação dos debates sobre a emenda constitucional, há a possibilidade de que essa questão também mude. Análises indicam que, além de citar as Forças de Autodefesa na Constituição, pode-se futuramente mudar o nome para Forças de Defesa Nacional. Não é só uma troca de nome, mas uma mudança simbólica que mostra o Japão se vendo como um país militar seguro.
Toda essa tendência aponta para um só caminho. O Japão busca fortalecer seu poder militar, mudando sistemas, indústria e diplomacia, mais por pressão do contexto atual do que por decisão de um governo específico. Com a ascensão da China, tensões em Taiwan e uma possível nova Guerra Fria, o Japão parece ter concluído que não pode mais permanecer nos moldes do passado. Essa mudança não para por aqui. É muito provável que avance ainda mais rápido no futuro. As discussões sobre a revisão da Constituição vão continuar, a exportação de armas deve aumentar e a cooperação militar vai se tornar cada vez mais explícita. O que estamos vendo agora não é o resultado final, mas sim um processo. É uma tendência que está apenas começando.